Nesta manhã eu queria iniciar falando um pouquinho acerca do poder de Deus. Será esta mensagem e a próxima mensagem de domingo será a conclusão daquilo que irei falar hoje. E queria começar por fazer uma separação que nos é apresentada pela Bíblia entre o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Há pouco, a pastora Teresa, ela estava a falar um pouquinho acerca do facto de que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, temos a vida de Deus em nós, e isso faz com que nós sejamos novas criaturas, e através deste novo pacto nós temos acesso contínuo à sua presença e podemos desenvolver comunhão conosco. Então, estas experiências, peço desculpa ainda esta, mas quiseram-me operar e eu fugia, disse, vamos lá ver quando. Mas há duas experiências neotestamentárias para os crentes, e uma refere-se quando o Espírito Santo vem viver dentro de nós, e a outra quando o Espírito Santo vem sobre nós, e quando vem sobre nós é para nos dar poder, para nós sermos testemunhas e o podermos servir, fazendo aquilo que Ele espera que nós façamos. Então, atualmente, estas duas operações do Espírito Santo estão totalmente à nossa disposição. Há pessoas que afirmam, e pessoas no corpo de Cristo, pessoas que são nossos irmãos na fé, que dizem que a segunda experiência à nossa disposição não é para os dias de hoje. Foi alguma coisa que terminou no início com a igreja primitiva. Mas jamais podemos afirmar, ou aliás, podemos afirmar, mas é importante julgarmos aquilo que nós falamos, e é nisso que eu quero conduzir os irmãos nesta manhã, mostrando-vos pela palavra de Deus, e no próximo domingo concluir acerca da importância desta segunda parte na nossa vida, porque muita gente diz, o batismo com o Espírito Santo não é para hoje, o falar em línguas não é para hoje. E nós respeitamos quem pensa desta forma. Eu tenho um grande amigo que não vou mencionar o nome, mas já esteve numa das nossas conferências em 2002, se não estou em erro. Ele tem um livro escrito onde ele diz que esta não é uma experiência para os dias de hoje, e nunca esqueço eu estar sentado em Alvalade, no banco da frente, e o poder de Deus começou a mover-se, e ele pôs-me o braço assim por cima, e ele disse-me, João, eu acho que não é, mas com aquilo que eu estou a ver, eu não posso negar que aquilo que está aqui presente é Deus. Eu não posso negar. E quando ouço pregar hoje, vejo que há grandes transformações na vida dele e me parece já quase um carismático. Então, uma das experiências, a Bíblia descreve-a como um novo nascimento na nossa vida. Eu não quero tomar muito tempo, mas há uma passagem em João no capítulo 3, entre o verso 13 e o verso 8, que fala acerca desta experiência. Diz a partir do versículo 3 de João 3, a isto
respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo o que nascer do Espírito. Então, a palavra de Deus nestes versículos mostra-nos a forma como eu e vocês podemos nascer de novo. Jesus fala acerca desta experiência ensinando Nicodemos acerca disso, e Jesus faz esta afirmação: é necessário, para nós nascermos de novo, nós nascermos da água e nós nascermos do Espírito. E não querendo entrar em grandes afirmações relacionadas com isto, simplesmente dizer que quando nós encontramos a expressão água na Bíblia, a maior parte das vezes esta expressão está associada à palavra de Deus. Há muitos versículos, em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, diz: para a santificar, está a referir-se a nós, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, em Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, a experiência do novo nascimento na minha e na tua vida acontece quando nós recebemos a semente da palavra de Deus. A semente da palavra de Deus gera em nós vida. Mas não ficamos simplesmente pelo recebimento da palavra. Jesus, ele disse: vocês nascem da água, mas é também necessário nascer do Espírito. E quando é que nascemos do Espírito? Nós nascemos no Espírito quando nascemos na palavra, quando nascemos na água, quando a palavra de Deus é enxertada em nós. Diz que nesse preciso momento o Espírito Santo vem viver dentro de nós. Então, água e Espírito, ou seja, a semente da palavra e o Espírito Santo em nós, faz com que eu e vocês tivéssemos, ou fez com que eu e vocês, a maior parte dos que aqui estão, tivéssemos nascido de novo. E esta é uma experiência que não somente foi disponibilizada para nós, mas disponibilizada para todas as pessoas. É a possibilidade de qualquer pessoa que crê, ao ouvir a palavra de Deus, como está a ouvir esta manhã, ao recebê-la pela fé, essa palavra que é semente viva de Deus vem viver dentro de si, e o Espírito Santo de Deus vem também viver, e aí acontece o novo nascimento. Não vem por qualquer esforço da nossa parte, não vem porque nós fazemos boas obras,
não vem porque nos esforçamos para tal, é alguma coisa que acontece. E deixa-me dizer, também não é uma experiência que tu tens porque tu és um santarrão ou uma santa. Essa é uma experiência que acontece porque tu és amado por Deus e Deus enviou o seu Filho para ir até à cruz do Calvário morrer por ti e por mim. Então nós recebemos pela fé, independentemente da vida que nós temos. Então esta é uma possibilidade dada ou concedida a todas as pessoas que possam nascer de novo. Em Ezequiel, no capítulo 36, é utilizada esta expressão que ele tira um coração de pedra e ele nos dá um coração da carne. Ele nos dá do seu Espírito em nós. Então, no momento do novo nascimento, reforço, o Espírito Santo e a sua palavra estarão em nós, ou seja, no momento do novo nascimento, porque estamos a falar do Espírito Santo, ou focar-nos no Espírito Santo nesta manhã, o Espírito Santo vem residir dentro de nós. Amém? Vamos ver o que é que aconteceu com os discípulos de Jesus. Peço aos irmãos para abrirem em João capítulo 14, do verso 16 ao verso 18, e diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não me vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco. E, notem esta expressão, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O que Jesus estava a dizer é que o Espírito Santo tinha estado com eles através da sua pessoa. Jesus era com eles, o Espírito Santo era com eles, mas agora Jesus dizia que após a sua morte, o ser colocado no túmulo e na cruz, e acima de tudo, depois de ele ressuscitar de entre os mortos, haveria uma experiência completamente diferente, que era o Espírito, o diferente para eles discípulos, que era o Espírito vir para dentro deles. Está escrito, ele estará em vós. Não é estará convosco, ele estará em vós. Então, quando nós chegamos ao capítulo 20 de João, do verso 19 ao 22, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Esta passagem está a referir-se ao aparecimento de Jesus no meio dos seus discípulos após a sua ressurreição. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E agora notem bem o que vem escrito no versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ou seja, naquele momento,
Jesus sopra sobre os discípulos e declara para eles que recebessem o Espírito Santo dentro deles. Há muita interpretação e às vezes há um grupo muito grande que defende que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou a Igreja como nós somos o corpo de Cristo, começou no dia de Pentecostes. Eu sou daqueles que acredita que a Igreja não começou no dia de Pentecostes, a Igreja começou neste preciso momento, quando os discípulos receberam neles o Espírito Santo. E por que é que eu acredito assim? Porque eu acredito que há possibilidade de fazer parte do corpo de Cristo sem uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Caso contrário, nós teríamos de dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo, quem não passou pela experiência do Pentecostes, que acontecerá dentro de alguns dias, quem não tivesse essa experiência não fazia parte da Igreja. Mas o que nos faz parte da Igreja é nós termos o Espírito Santo dentro de nós. E eu creio que a partir deste dia, quando o Espírito Santo foi soprado sobre eles, e Jesus disse, recebam em vós o Espírito, a partir daquele momento, não somente os discípulos nasceram de novo, mas o novo nascimento estava, a partir deste momento, à disposição de todas as pessoas. Amém? À disposição de todos. Então, quer dizer que se houver aqui alguém nesta manhã que está aqui sem ter esta relação com Deus, há uma possibilidade, ao receber a palavra de Deus com fé, a palavra, a semente, se for recebida por si, querendo, o Espírito Santo vem para dentro de si, então pode abandonar este lugar como uma pessoa nascida de novo. Não entra no ventre da mãe, é alguma coisa que acontece dentro do seu espírito, porque o Espírito de Deus vem viver dentro do seu espírito. Há uma remoção do tal coração de pedra para a entrega de um coração de carne, referindo-se profeticamente a este ato do Espírito Santo viver dentro de si. O novo nascimento não faz de nós pessoas perfeitas, mas abre-nos a porta para uma relação com Deus de uma forma muito mais íntima. Então, Jesus diz aos discípulos que eles o deveriam receber dentro deles. 50 dias mais tarde, depois disto ter acontecido, a Bíblia menciona que o Espírito Santo não veio para dentro deles, mas o Espírito Santo veio sobre eles. Então, aqui aponta a segunda experiência neotestamentária disponível para todas as pessoas. A primeira, o novo nascimento, do qual já falámos. A segunda, o batismo com o Espírito Santo. Atos 2, versículo 1 a 4, os irmãos conhecem bem esta passagem, mas convém ler. Convém ler a palavra de Deus, porque é a palavra que produz fruto, é a palavra de Deus que pode convencer e mexer com a nossa vida. Então diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E agora notem verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles experimentaram o Espírito Santo vir para dentro deles, mas agora o Espírito Santo estava a vir sobre eles. E esta experiência nós chamamos, e ficou conhecida porque isto aconteceu no dia de Pentecostes, como a experiência de os discípulos serem revestidos do poder do alto, serem batizados, e é declarado que essa experiência tem como principal objetivo fazer de nós testemunhas eficazes de Jesus. Muitas vezes nós confundimos ou pensamos, e no próximo domingo iremos ver acerca disso, às vezes nós pensamos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que nós podemos ter para nosso próprio benefício, e a Bíblia ensina-nos muito acerca da importância de nós falarmos em línguas estranhas. Mas, acima de tudo, o batismo do Espírito Santo é concedido para que nós sejamos testemunhas e testemunhas eficazes, usando o poder do qual temos sido revestidos. E aqui há uma chamada de atenção para a igreja. E não a igreja CCVA aqui no Prior Velho, mas para a igreja em geral, porque muitas vezes nós transformamos a igreja no clube do abençoa-me a mim. Nós ficamos todos contentes porque somos abençoados, nós ficamos contentes porque temos a experiência, nós ficamos contentes porque agora nós falamos em línguas, nós somos edificados. Mas a razão principal é para nós sermos testemunhas. Então, nós não podemos transformar a igreja num clube. Há um programa na TSF, e eu costumo ouvi-lo quando venho de carro para Lisboa, como aconteceu esta manhã, e é feito um resumo. É um programa que acontece todos os dias, creio que a partir das 4 horas na TSF, onde são entrevistadas 3 pessoas, sempre as mesmas, uma judia, representando a região judaica, um católico, representando a fé cristã, e um muçulmano. E hoje foram feitas muitas perguntas, e eu gosto muito de ouvir e conhecer as diferenças, e é importante sabê-las, mas quando falava acerca do perdão, quando falava acerca das pessoas se relacionarem com Deus, a judia dizia que ser igreja, ou ter igreja, como a expressão como ela utilizou, ter igreja onde nada acontece e onde não há vida, foi a expressão que ela disse, onde não há vida religiosa nem atividade religiosa, não passa de um clube. Não passa de um clube. Era uma judia que estava a fazer esta afirmação.
não passa de um clube. Então, eu e os irmãos nascemos de novo, temos a possibilidade de ser revestidos de poder, ser batizados com o Espírito Santo, para nós sermos testemunhas eficazes. Nós podermos testemunhar com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas obras também, porque muitas vezes nós dizemos, nós não somos salvos pelas obras, e é verdade, não somos salvos pelas obras, mas depois do novo nascimento, eu e vocês somos chamados a fazer boas obras. Eu e vocês somos chamados para expulsarmos demónios. Eu e vocês somos chamados para curarmos enfermos em nome do Senhor Jesus. Nós somos chamados para falar novas línguas. Nós somos chamados para nos deixar usar pelos dons de Deus ou pelas manifestações do Espírito Santo para que o corpo seja edificado. E esta é alguma coisa composta para toda a igreja. Esta semana, sexta-feira, se eu não estou em erro, no meu tempo devocional, eu fiz uma oração. Eu louvo a Deus por tanta coisa que está a acontecer conosco, pelo restaurar de muitas coisas. Eu louvo a Deus por coisas que estavam adormecidas, que estão a acordar, coisas que estavam mortas, estão a ressuscitar. E eu fazia uma oração de louvo a Deus por coisas que acontecem, muitas vezes com o grupo de louvor, uma ou outra palavra que é dada por uma ou outra pessoa, e é bom ver irmãos deixarem-se usar pelo Espírito Santo. É fantástico que isso aconteça. Mas eu fazia esta oração: Pai, que o mover do Teu Espírito Santo não fique em cima do púlpito, mas toque todas as pessoas. Eu não estou aqui a pregar para mim, nem para mostrar-vos quanto é que eu sei ou não sei da palavra. Não estou aqui para convencer de nada, porque é o Espírito Santo quem convence. O grupo de louvor está aqui, pode fluir, cantar, ter cânticos espirituais, mas eles também não estão aqui para somente o benefício deles, eles estão aqui para conduzir uma congregação inteira à presença de Deus. Amém. Porque se nós temos aqui louvor e há coisas vibrantes aqui e palavras, há necessidade de que isso influencie, porque são eles que nos conduzem a todos nós até à presença de Deus. E o louvor também é alguma coisa, porque está escrito lá no Velho Testamento que a tribo que era usada para lavrar a terra era a tribo de Judá. E Judá significa louvor. E louvor significa que, aliás, a tribo de Judá lavrava a terra. Então é o louvor que lavra a terra para a semente da palavra que é lançada e que vem de muitas formas, através da pregação, através de uma palavra profética, da manifestação da profecia, ou línguas com interpretação, ou dons de curar, ou dons para discernir os espíritos. E estas são coisas que são necessárias nos nossos dias. Ficamos felizes com muitas coisas, mas nós queremos mais. Nós queremos muito mais. Amém? Queremos muito mais. Eu vou dizer outra vez, nós queremos muito mais. Obrigado por aqueles que concordam comigo. De onde discernir os espíritos? Nós precisamos.
Saber qual é o espírito que está em operação. Pode ser o espírito de Deus, pode ser o espírito humano, pode ser um espírito maligno. E a gente precisa saber qual é que está em operação. Amém? Então, eles foram cheios do Espírito Santo, falaram noutras línguas, foram vistas como que línguas repartidas, línguas de fogo repartidas. Diz que o Espírito Santo, notem bem, concedia a cada um deles as línguas que eles iriam falar ou que eles estavam a falar, mas essa não foi uma experiência que se limitou àquele lugar. Eu não vou ler, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, portanto, já no início da igreja, já na igreja dos primeiros séculos, em Atos, no capítulo 8, fala dos crentes em Samaria. E diz que os apóstolos, ouvindo aquilo que estava a acontecer em Samaria, acerca de tanto mover de Deus trazendo salvação, enviaram Pedro e João para irem lá. E diz que Pedro e João, quando foram até aquele lugar, impuseram as mãos sobre eles. E diz que aqueles que estavam a ter uma nova experiência, da experiência do novo nascimento, à medida que Pedro e João impunham as mãos, eles começavam a falar em língua. Ao ponto de Simão, um que os acompanhava, ter oferecido dinheiro e diga: tomem lá, eu preciso disso, tomem algum dinheiro. Mas tudo aquilo que a gente recebe de Deus é de graça. Nós não compramos nada. Nós não compramos nada. Está disponível para mim e para ti. Amém? Estão em Samaria. Mais tarde lemos no capítulo 10, em casa de Cornélio. Casa de Cornélio, a mesma coisa aconteceu. Diz que Pedro estava a pregar o Evangelho a Cornélio e todos os que estavam reunidos na sua casa. E diz que enquanto Pedro pregava, a fé entrou neles. E eles creram em Jesus. Eles nasceram de novo. Mas enquanto Pedro continuava a pregar, diz que o Espírito Santo de repente cai sobre todos aqueles que ouviam a palavra e receberam o dom do Espírito Santo. E receberam o dom do Espírito Santo e qual foi a manifestação que levou toda a gente a perceber que alguma coisa tinha vindo sobre eles diferente daquilo que tinha entrado neles? Foi falar em línguas. Não há outra forma de eu e vocês sabermos que fomos batizados com o Espírito Santo a não ser falando línguas estranhas. Essa foi a experiência repetida vez após vez. Começou lá no Pentecostes e todas as outras experiências que são mencionadas na Bíblia falam acerca disso. Os crentes em Éfeso. Foi-lhe perguntado: recebeste vocês já o Espírito Santo quando creste? E Paulo não estava aqui a falar se eles já tinham ou não recebido o novo nascimento, porque eles já eram crentes, eles já eram filhos de Deus. Paulo estava a perguntar: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E outra vez, Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E agora notem o que está escrito. E falavam línguas e profetizavam. Falavam línguas e profetizavam. Atos 19. Os irmãos em casa poderão ler e quem está a ver-nos pode tomar notas destas passagens. Eles falavam línguas e profetizavam.
Então, o que é falar em línguas? Estamos aqui a mencionar a importância das línguas, a importância do batismo com o Espírito Santo. Mas o que é falar em línguas? Deixem-me dar 3 explicações muito rápidas. A primeira, eu digo que quando eu falo em línguas, é o meu espírito a comunicar com Deus. Porque eu e vocês, somos seres triunos. Nós somos espírito, temos uma alma e vivemos dentro desta carcaça. Uns com mais espaço, outros com menos, mas o Espírito Santo cabe em todos nós em grande quantidade. E às vezes a quantidade de Espírito Santo em nós cabe muito em gente magrinha. Então, nós somos seres triunos. O Espírito Santo, quando vem viver dentro de nós, vem viver dentro do nosso espírito. Há pessoas que dizem, ele vem viver dentro de tudo. Ok, eu até aceito que o Espírito Santo está em nós todo, eu aceito. Mas a morada dele é no Espírito. Por quê? É no Espírito que ele nos faz novas criaturas. Se ele viesse viver para a nossa alma, que podemos resumidamente dizer mente, vontade e emoções, então a gente acabava com determinados tipos de pensamentos, sentimentos que nós continuamos a ter, apesar de nascermos de novo. Certo? Se ele vivesse na nossa carne, então nós deixaríamos de pecar, porque se ele é santo, não haveria lugar para mais nada. Então ele vive no nosso espírito, e ao estar no nosso espírito, Paulo fala muito bem desta experiência. Paulo fala muito bem da vida no espírito e na vida da carne. Esta natureza que luta uma com a outra e no meio encontra-se a alma. E é a alma que decide quem vence. Daí a importância de cuidarmos da nossa mente, cuidarmos das nossas emoções e das nossas escolhas. Isso é importante na nossa vida. Então aqui, quando diz que falar em línguas, daquilo que nós podemos entender, é o nosso verdadeiro eu, que é o Espírito, a nossa parte a falar com Deus, que também é Espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, o nosso verdadeiro ser é Espírito. Então, a nossa comunicação com Deus, comunicação que nós podemos utilizar na nossa própria língua materna, mas também pode ser uma comunicação que não depende de uma língua que eu conheça. Por isso é estranha. E se é estranha, é uma língua que me é desconhecida. Porque quando foi o dia de Pentecostes, diz línguas como que de fogo, e o Espírito Santo distribuiu entre eles essas línguas, e eles falaram línguas estranhas, mas essas línguas estranhas eram estranhas para eles, mas conhecidas de outros. Porque diz que muitos dos que estavam lá ouviram magnificar e glorificar a Deus na sua própria língua. Então vamos dizer assim, ao ser batizado com o Espírito Santo, eu posso falar aramaico,
sem saber que estou a falar. Eu posso falar chinês. Eu não conheço chinês. Só conheço o aspirador. A única palavra que eu conheço em chinês é aspirador. Limpa o pó. Né? Então é o limpa-pó. Eu só diria de limpa-pó, 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 limpa-pó. Era a única língua que conheceu, a única palavra. Então eu posso falar uma língua que me é estranha e que pode ser conhecida para outros, mas eu também posso falar uma língua que é uma língua celestial. E às vezes são línguas dos anjos, uma linguagem dos anjos. Eu já vi também pessoas falarem em línguas que estão associadas a muitas tribos africanas, por exemplo. Há tribos que falam com estalinhos. Quem viu aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos? Filme muito antigo. No filme Os Deuses Devem Estar Loucos, o fulano que andava atrás da Coca-Cola falava e comunicava com os outros assim. Então, as línguas são estranhas para nós, podem ser conhecidas de outros, mas não significa que sempre alguém tem de conhecer. Então, é o meu espírito que fala com Deus. E agora, escutem bem o que eu vou dizer. A minha mente, nem a vossa mente, quando nós falamos em línguas, entende aquilo que é falado. E aqui muita gente fica confusa. Mas, na maior parte das vezes, quando eu falo em línguas, a minha mente entende zero. Então, meu espírito comunica com Deus, e comunica bem, mas a minha mente não entende nada. 1 Coríntios 14 diz, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, minha mente não entende as línguas, porque as línguas são estranhas. As línguas são desconhecidas de mim. Mas escutem bem o que eu vou dizer agora. Apesar de serem línguas colocadas no meu espírito, deixem-me abrir já aqui um pouco a porta para aquilo que vai acontecer hoje. A língua está no meu espírito, então quero que todos vocês ouçam com muita atenção o que eu vou dizer agora. Não há ninguém sentado nesta sala que não possa falar línguas. Não há ninguém. Não é um privilégio de uns em detrimento de outros. Todos nós podemos falar, porque as línguas são do Espírito. E por que é que eu digo que todos nós podemos falar? Porque se nascemos de novo, o Espírito de Deus está dentro do nosso espírito. Então a capacidade para falar línguas, porque se a linguagem é do Espírito, está dentro de mim e de ti. A nossa mente não consegue perceber, por isso muitas vezes ela trabalha. E se eu disser alguma coisa que não é de Deus? Se eu disser não sei o quê. Não te preocupes. Porque se nós estivermos numa atmosfera espiritual e tu estás também e estás a pedir a Deus,
Ele não te vai dar nada de mal. E se desse, também há discernimento espiritual, ou se acontecesse, né, se te desse, não dá, mas se acontecesse alguma coisa que sai fora do parâmetro da palavra, há discernimento espiritual suficientemente grande dentro desta sala para nós sabermos qual é a origem disso. Por isso, há pouco falava dos dons de discernir os espíritos também. Não é? Está silencioso e espero que esteja a absorver. Agora, as línguas estranhas têm de ser inteligíveis. O que é que eu quero dizer com isso? Tem de ser palavras pronunciadas. E a gente entender que é uma língua que está a ser falada. Falávamos há pouco dos estalidos, falávamos há pouco de assobios. Há tribos que comunicam através de assobios. Mas nós entendemos que aquilo é uma língua estranha. Pode ser estranha para mim porque não a sei falar. Chinês, ok, não sei, falo, mas pode estar no nosso meio um chinês. E outra vez um parênteses aqui. Há uma diferença grande entre as línguas que nós falamos quando somos batizados com o Espírito Santo e a manifestação do dom das línguas. Porque a manifestação do dom das línguas obriga a interpretação. Porque aquelas 9 manifestações descritas em Coríntio, diz a palavra que elas existem para edificação, exortação, consolação de todo o corpo. Então não adianta eu estar aqui sozinho a falar línguas muito alto, os irmãos não percebem nada, e depois eu digo amém, aleluia, salabi, salabai, ou xandai. Não adianta para nada. Então tem de haver línguas inteligíveis. O que significa, meus irmãos e minhas irmãs, que alguns daqueles ruídos estranhos que nós às vezes ouvimos em muitas igrejas, e aqui nós sempre, porque somos pentecostais, podemos ser julgados. Não importa se eles julgam, mas também importa que nós amadureçamos. Nós não podemos estar aqui a fazer ruídos. Já vos contei a história quando fiz uma escola bíblica de férias com crianças, uma querida irmã que eu pus horário, e a escola bíblica foi de segunda a sexta-feira, juntávamos crianças de manhã à noite, elas estavam reunidas em grupo e as crianças estávamos a buscar para serem cheias de Espírito Santo e ela estava a ensiná-los. Digo aleluia muitas vezes. E as crianças estavam ali, aleluia, aleluia, aleluia. Ela vai mais rápido, aleluia, aleluia, aleluia. Mais rápido ainda, aleluia, aleluia. E ela foi assim que começou a fazer. Eu fui com muito amor, porque amor também implica correção. Porque a gente se ama, também se corrige. Eu fui com muito amor dizer, olha, irmã, não ensine isso às crianças, deixa à vontade, ensina, faça como a gente tem dito que é importante. Por caso contrário, estávamos em Moscavide, estávamos em cima, quando temos a igreja em Moscavide, estávamos do lado direito, onde tinha a banda, onde hoje creio que está o grupo de louvor.
Eu disse, cuidado, se continuarem assim todos os cães. Eu disse isso, estou a falar a sério. Todos os cães em Moscavide que se chamam Lulu vão entrar dentro da igreja. E eu não quero. É o que ele disse, com muito amor. Há outros que, às vezes, debaixo daquele entusiasmo, estão... E eu costumo, com muito amor, chegar lá e dizer, baixinho, panela de pressão. Porque a panela de pressão é que faz essa coisa... Quando... Não é? Oh. Então, quando falamos línguas, são línguas inteligíveis que estão dentro de nós, e agora escutem, somos nós que as falamos. O Espírito Santo concede, nós abrimos a boca e nós começamos a falar. Se tu racionalizas muito e não ages em fé, tu não falas. Porque estás a racionalizar. Também se estás à espera de ter todas as palavras ao mesmo tempo, também não vais falar. Eu estou aqui a falar, se eu não me calar, daqui a 20 minutos eu continuo a falar, mas eu não sei o que é que estou a dizer daqui a 20 minutos. Da mesma maneira, quando nós somos levados a falar em línguas, vem uma palavra, logo vem outra, e a comunicação é desenvolvida com Deus. Então, o batismo, tal e qual como o novo nascimento, não se recebe pela racionalização, recebe-se pela fé. Então, vem uma palavra, e a gente abre a boca e fala aquela palavra. Uma vez ou outra flui mais rapidamente, outra vez pode não fluir tão rapidamente. Mas tu falas aquilo que tu tens dentro de ti. Ah, mas eu não percebo. A língua é estranha. Não é para tu perceberes, a língua é estranha. A língua é para tu falares. Como é que eu recebo? Tendo nascido de novo, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de mim está o Espírito Santo e as línguas são dele. Então, dentro de mim, dentro de ti, está toda a capacidade para falar em línguas. Escutem bem, se eu quiser agora parar de falar em português e começar a falar em línguas, eu falo. Assim. Não preciso. Uns arrepios. Já não precisa um ambiente? Não. Vou dizer-vos estas coisas para chocar algum de vocês. Para chocar. Eu gosto. Vivi muitos anos em Vila Franca. E em Vila Franca dizia, só há touros e toureiros. E eu acrescentava sempre forcados. Forcados também tem lá muitos. Eu conheci alguns. Forcado é aquele que pega o touro pelos cornos. Umas vezes vai para cima dele e pega, com o grupo atrás, outras vezes pega de cernelha, né? Alguém agarra no rabo e ele anda ali a rabiar. Eu gosto de pagar a religião pelos cornos. Ser um forcado contra religiosidade. Eu falo línguas quando estou
na sanita, e não vou dizer a palavra, mas quando eu estou lá sentado, se eu quiser, eu falo línguas. Quando estou a tomar banho, eu falo línguas. Se eu estiver a fazer sexo, eu falo línguas. Se eu quiser. Não há nada que me impeça. Certo? Alguns de vocês dizem, pastor, está a falar essas coisas? Falo, porque a gente pode falar línguas sempre que a gente quiser. Porque não é quando tu estás a fazer sexo com a tua esposa que o Espírito Santo se ausenta. Fiquem aí vocês os dois agora, entretenham-se lá, deem lugar à carne, que eu vou-me ausentar um pouco. Não, ele está lá sempre conosco. Quando eu vou à sanita, ele está comigo. Quando eu tomo banho, ele está comigo. Quando eu conduzo o carro, ele está comigo, em qualquer lugar. Então, escutem, sou eu que falo. Nasci de novo, tenho essa capacidade dentro de mim. Devo estar em comunhão com Deus. Devo, quando é para batismo, vir com a atitude de receber. Desde o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo está no mundo, já nos foi dado, então cabe a cada um de nós receber pela fé esse mesmo batismo. Então, se eu faço um apelo para os que não são virem, daqui a pouco faremos. Teremos a confirmação da palavra. Então, quem vem deve vir esperando receber. Esperando falar. E para falar, abre a boca. Ninguém pode estar, como muitas vezes vejo pessoas que vêm para receber o batismo com o Espírito Santo e estão... Não falo. Parecem burros teimosos. Tu só podes falar se abrir a boca. E falar, às vezes, pode ser acompanhado com sorrisos, às vezes pode até ser acompanhado com algumas lágrimas. Agora escuta uma coisa que eu vou dizer. Tu não podes falar em línguas falando em português e a língua ao mesmo tempo. Ninguém consegue falar duas línguas. Aqui a Bida, ela fala francês, né? Oui. Eu não posso estar a dizer sim, oui. Se calhar é uma palavra chinesa. Sim, oui. Mas eu não posso falar português e uma língua ao mesmo tempo. Eu tenho de abrir a minha boca e falar as palavras à medida que forem acontecendo, e às vezes essas palavras vêm através até de imagens à nossa vida. Então, eu devo vir esperando falar em línguas, devo vir rejeitando todo o ensinamento errado que a gente recebeu. Eu fiz parte de uma igreja onde eu cresci, onde fui batizado com o Espírito Santo, e a gente dizia-se uma igreja pentecostal, deixem-me dizer assim para não exagerar, talvez durante 8 a 10 anos, eu nunca vi ninguém dentro da igreja falar em línguas e ser batizados. Mas cá fora diz, tal, pentecostal. Como é que eu posso dizer que sou pentecostal ou carismático e não falo em línguas? Depois, nessa igreja, houve alguém que foi lá
um pastor conhecido em Portugal que orava por batismo com o Espírito Santo, fazia isso no campo bíblico, etc. Ele foi a Angola, alguns foram batizados com o Espírito Santo, mas depois a continuidade do ensino foi no sentido de que nós só podíamos falar na altura que o Espírito Santo entendesse que a gente devia falar. Então, há ainda hoje muita gente, e eu conheço muitos crentes assim, que há 20 anos foram batizados, mas nunca mais falaram em línguas, porque estão à espera dos tais arrepios, do tal calor. E eu conheço muitos, se calhar, assim, do meu convívio, mais de uma centena. Não falam. Então, tu estás aqui, se não és batizado com o Espírito Santo, é o teu dia hoje. É o teu dia. Estás aqui, não falas, é o teu dia também. Porque hoje pode ser o começo ou recomeço de alguma coisa que vai perdurar para sempre. E no domingo que vem a gente vai falar porque é que é importante falar em línguas. É muito importante, mais do que aquilo que a gente pensa. Às vezes choramos, por exemplo, que não temos ninguém para nos ajudar, e que ninguém se preocupa conosco, quando a gente tem o maior ajudador e consolador dentro de nós. Certo? O Espírito Santo é chamado de consolador, ajudador, confortador, tudo. O Espírito Santo é chamado disso tudo. Nós temos dentro de nós. Precisamos de edificação? Falamos em línguas. Não temos ninguém por perto? É bom ter. Mas esta semana também foi muito giro. Houve coisas pequeninas. Eu escrevi uma pequena frase, não sei se está no telemóvel, num monte de folhas que eu tenho quando me estou a preparar. E a frase dizia assim: por que é que andas à procura de ouvir conselhos de amigos quando eu sou teu melhor conselheiro e estou dentro de ti? Ah, pastor, está a dizer que a gente não precisa do conselho. Precisamos, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Mas às vezes a gente anda. Quem é que me dá uma palavra? Quem é que me diz isso? Quem é? E o Espírito Santo está dentro de nós. E fala. E depois ele confirma. Então a gente não precisa ter assim tantos conselhos às vezes. Nós precisamos dar lugar àquilo que o Espírito Santo está a fazer. Então, rejeitamos o ensinamento antigo, se o temos, se temos um histórico da igreja, eu estou a terminar, faz a oração da fé e depois começa a falar com a tua nova linguagem. Tão simples como isso. Então, nós vamos parar, ou eu vou parar aqui, e vou fazer um apelo. Eu já pedi a todos os pastores da igreja, alguns líderes também, falei. Este é um tempo aberto, este púlpito está aberto para todas aquelas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e querem ser, desejam muito ser, desejam falar em línguas. Que nunca o fizeram. Amém? Nasceste de novo.
Falamos em milagres, falamos em tanto... É verdade, Deus quer milagre. E com o Espírito Santo é mais poderoso ainda. Mas este púlpito também está aberto, este espaço também está aberto. Então, quem deseja, ocupa a primeira fila. Quem nunca falou, ocupa a primeira fila. Quem já foi e não fala há muito tempo, ocupa a segunda fila. E aqui não é lugar premium, não é lugar VIP, é simplesmente para a nossa identificação. Então, quem não é, vem e ocupa a primeira fila. Quem já foi e não fala há muito tempo, ocupa a segunda fila. E hoje vamos ter aqui uma coisa linda. O Espírito Santo a falar através de ti. Tu abrires a tua boca e falares, pronunciares palavras. E quem sabe, no próximo domingo, ou até mesmo hoje, alguém tem línguas e alguém vai ter interpretação. Eu já estive em lugares onde alguém falava em línguas. Não esqueço, uma vez estava na Suíça, no sul da Suíça, e havia um pastor, creio que ele já faleceu, Manuel Joaquim Fernandes. Ele estava a passar muitos problemas na vida dele. Nós estávamos numa reunião do Desafio Jovem, líderes internacionais de vários países do mundo, e ele estava de joelhos e de repente ele rompe falando em línguas, ficou um silêncio na sala e de repente alguém se levanta e dá uma interpretação em inglês que depois foi traduzida em português para ele e para aqueles que não entendiam. Mas o falar em língua dele foi o derramar do coração dele, clamando pela ajuda de Deus. Foi tão lindo. Foi tão lindo. Então, diferente, línguas, precisamos perceber isso. Ok? Então, o púlpito está aberto. Quem não é e quer ser, vem à frente. Se tu queres, vem. E vais falar. Amém?